Bora continuar a série sobre a discografia comentada do Mr. Bruce Dickinson. Tá aqui, tenho todos os discos dele, vou mostrar para vocês e a gente vai trocar ideia agora sobre este daqui. A luz não tá deixando mostrar a capa dele aqui, ó, Balls to Picasso. Prometi para vocês, vou explicar o que quer dizer esse título, vamos explicar essa capa, falar de algumas circunstâncias da época do lançamento desse disco. Vamos falar sobre todas as faixas rapidamente aqui, então fiquem comigo nessa, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal Metal Musicast, aproveitem para se inscrever, ativando o sininho para acompanhar todas as séries que eu faço aqui no Metal Musicast. Bora, vamos falar sobre o Balls to Picasso. A gente precisa lembrar que aqui no lançamento desse disco nós estávamos em 1994. Peço a compreensão de vocês, fazendo parênteses aqui, que eu tô gripado, pessoal, vocês estão percebendo que minha voz está saindo com uma certa dificuldade, mas vamos lá. Este disco aqui foi lançado em 1994, a gente comentou no outro vídeo o lançamento do Tattooed Millionaire. Bom, aquele ali tinha sido em 90, foram 4 anos. Nesse período, aquele hard rock abraçado pelo Bruce Dickinson fracassou retumbantemente, vamos falar desse jeito poético aqui. O grunge entrou no cenário do rock, se tornou uma das novas modas e colocou todo aquele pessoal de Los Angeles na geladeira, certo? E o Bruce Dickinson percebeu isso, ele tinha abraçado lá o hard rock na hora errada, chegou na festa quando a festa já estava acabando. E agora ele estava no Iron Maiden ainda, ali em 93, inquieto, já estava preparando esse disco, a gravadora tinha dado a chance de ele gravar mais um disco solo, mas ele tinha gravado ali o No Prayer for the Dying, depois o Fear of the Dark, e nesse intervalo o Bruce Dickinson não quis mais ficar no Iron Maiden. Ele acabou comprando a ideia daquele pessoal das gravadoras lá de Los Angeles, de alguns empresários que estavam o rodeando, dizendo que ele era demais, que a voz dele era sensacional, que ele ia ser um grande sucesso nos Estados Unidos, mas sozinho, sem o Iron Maiden. Para esses caras aí dos negócios lá dos Estados Unidos na época, o Iron Maiden era ultrapassado, era um bando de velhacos, não tinha mais para onde ir, já estavam numa sinuca da qual não conseguiriam sair, ainda mais depois do Fear of the Dark. Bom, e o cara comprou essa ideia, o Bruce Dickinson se convenceu disso, pulou fora, ele foi pro lado do grunge, ele elogiava na época muito o Alice in Chains, gostava muito do Soundgarden, um dos discos que ele mais gostava nessa época era o Dirty, do Alice in Chains. E esse disco aqui, o Balls to Picasso, vai nessa onda, nessa cola de Alice in Chains e Soundgarden. É interessante a gente saber em que circunstâncias ele fez esse disco. Pessoal, o Bruce Dickinson, quando saiu do Iron, ele descobriu ali uma banda chamada Skin, que era uma banda de rock, de hard rock, já estava começando a fazer alguma coisa no Alterna, né? A gente chamava na época de 90, né? Alterna Metal, rock alternativo. E ele fez algumas coisas de alterna rock ali com os caras. Gravou, tal, gastou dinheiro em estúdio e arquivou, não lançou. Depois ele conheceu o produtor, o Keith Olsen, famoso, tinha gravado Fleetwood Mac, tinha gravado Scorpions ali naquela época, né? O disco que saiu com a Winds of Change. E ele conheceu esse produtor, mas o Bruce Dickinson queria fazer alguns sons eletrônicos, então os caras ficaram pulando de estúdio para estúdio, gravando músicas com computadores, com baterias eletrônicas. O Bruce Dickinson estava curtindo na época, hoje ele não comenta mais, mas eu lembro muito bem, na época ele curtia festas rave, né? A festa rave, festas de músicas eletrônicas. E ele estava elogiando isso, dizendo que pô, aquele lance de música eletrônica dessas festas tinha o espírito do rock and roll. Ele estava gravando algumas coisas de eletrônico, não foi só o Rob Halford que gravou com o Trent Reznor do Nine Inch Nails, não. O Bruce Dickinson também estava se aventurando, mas ele arquivou, não lançou, a gente nunca vai saber o que tinha ali. Embora algumas daquelas músicas tenham aparecido depois como bônus, mas já gravadas com uma roupagem mais roqueira. E aqui peço a compreensão de vocês, hein, pessoal? Tô com a minha voz sarando de gripe. Minha voz tá falhando, mas vamos lá, vamos em frente heroicamente aqui. Pessoal, a gente tem que saber que ele estava bastante confuso, o Bruce Dickinson. Ele estava
fora do Iron, provocava muito Steve Harris nas entrevistas, alfinetava muito a banda, o empresário, o Rod Smallwood. Os fãs do heavy metal, os fãs do Iron, ele dava umas alfinetadas. A gente lia isso nas revistas e tal, e a gente sabia que ele estava querendo se afastar ao máximo do som do Iron Maiden, daquele heavy metal tradicional. Quando ele conheceu o Roy Z era um cara que vinha do heavy metal de Los Angeles, mas estava com uma banda chamada Tribe of Gypsies, que era uma banda mais ligada ao rock alternativo. E o cara que era engenheiro de som do Keith Olsen, do produtor que estava com o Bruce Dickinson, o engenheiro de som estava mixando o disco da Tribe of Gypsies. E eles se conheceram por conta desse contato, né, desse cara que acabou sendo o produtor do Balls to Picasso, um cara chamado Shy Baby. Então, o Bruce Dickinson curtiu o som da Tribe of Gypsies e falou, pô, é isso que eu preciso. É nessa linha aqui que eu preciso cantar. E o Roy Z, um grande fã do Iron Maiden, ficou impressionado que o Bruce Dickinson estava interessado pela música dele, estava até um pouco tímido. E o Bruce falou, bom, vamos compor alguma coisa. Então ele tinha pensado em compor umas 4 ou 5 músicas para juntar com tudo aquilo que ele já tinha e fazer sair um álbum dali. Quando ele compôs umas 4 ou 5 músicas com o Roy Z, ele falou, pô, não tá combinando com o que eu tenho. Claro, o cara tava com música techno ali, nada a ver. Ele falou, então vamos fazer um álbum inteiro. E fizeram. E aí surgiu esse álbum aqui. Eu acho que o Roy Z foi a melhor pessoa que apareceu na carreira solo do Bruce Dickinson. É o cara que vai salvar o Bruce Dickinson lá na frente. A gente já vai ver nos próximos vídeos. Mas enquanto isso, vamos falar aqui do Balls to Picasso, porque o Roy Z tem a mão muito forte aqui na condução desse projeto, não na produção, né? A produção eles não arriscaram deixar na mão dele, ele ainda estava começando na carreira de produtor, mas como músico, como compositor ao lado do Bruce Dickinson. Então vamos lá. Bom, o título, como eu prometi para vocês, tem a seguinte explicação. O Picasso, aquele pintor, né, aquele artista muito renomado, ele teve um período em que ele era cubista. O que quer dizer cubista? Era uma técnica de pintura que utilizava predominantemente as linhas retas. Então aqui vai essa piadinha, esse trocadilho. Balls to Picasso, bolas para o Picasso, ou seja, ele tinha o gosto por usar linhas retas, então o Bruce Dickinson está provocando, né? Use um pouco, saia dos seus limites, saia dos seus padrões. E para quem é a indireta disso aqui? Não é para o Picasso, claro que não, é para o Steve Harris, né? Vocês perceberam, é uma indireta para o Iron Maiden, dizendo que o Iron Maiden continuava em limites e padrões muito estreitos e precisaria expandir mais os seus limites. No caso, para o Bruce Dickinson, expandir era fazer um disco na cola do Alice in Chains e do Soundgarden, do grunge. Tá? Então tá aqui a provocação. Sobre a capa, é interessante que o Bruce Dickinson queria aquela capa que acabou sendo do Anthrax. Se você vai lá no disco Stomp 442 do Anthrax, tem uma capa que tem uma esfera de metal, de sucata, assim, numa calçada, num lixão, sei lá qual é o detalhe daquilo, mas eu lembro bem dessa capa. Ela foi feita pelo artista Storm Thorgerson, que é muito conhecido do Bruce Dickinson. Ele queria aquela capa, o artista cobrou demais, o Bruce não quis pagar, então ele fez só essa aqui, ele de touquinha, num visualzinho mais grunge aí, com carinha de menino malvado, encostado numa parede de um banheiro, com um escrito ali de canetão, provocando o Steve Harris nessa indireta inteligente. O cara é inteligente, é uma indireta bem sutil, mas é para o Steve Harris. Aqui no encarte ele tá um pouquinho mais à vontade, aí com suas calças diferentes e tal. E essa é a história da capa e do título. Vamos às músicas agora. Bom, começa. A primeira música que saiu na época, pra gente conhecer, foi a Tears of the Dragon. Foi o primeiro single, saiu em 28 de maio de 94. É uma grande música, né? Na ordem do tracklist do CD ela está em 10ª, ela está em último, mas ela saiu em primeiro. É uma grande música, deu até uma esperança. Eu me lembro muito bem que eu não queria dar a mínima chance para a carreira solo do Bruce Dickinson. Eu era um fanzaço do Iron Maiden, não estava nem um pouco afim, não curti que ele saiu do Iron Maiden. Sabe aquele lance do cara abandonar a firma quando a banda mais precisava? A banda estava realmente numa encruzilhada. Qual caminho seguir, o cara pulou fora. Ele achou que a banda ia afundar, é certeza que achou. Então ele quis pular fora.
E eu, como um fanzaço do Iron Maiden, um grande admirador do Steve Harris, não curti acompanhar o Bruce Dickinson na sua carreira solo. Então eu, assim como a maioria dos fãs do Iron Maiden, eu não dei chance para esse CD. Eu ouvi Tears of the Dragon, falei, pô, beleza, vai ter uma música até na cola de um Iron Maiden, parecia uma Wasting Love melhorada, né? Menos monótona. Falei, pô, grande música. Ele já inovava ali, colocava uma passagem de reggae no meio da música. Ficou interessante, pô, cantando bem, legal. Mas quando veio o álbum, o outro single que saiu, que eu lembro de ter ouvido na época, foi a primeira faixa, a Cyclops. E na época eu não gostei, a faixa começa com aquela guitarrinha chorosa, assim, dedilhada, num timbre obscuro, sombrio, lento, né, com aquela batidinha groovada típica de banda grunge, alguns barulhinhos eletrônicos. Eu ouvi aquilo e já falei, pronto, o cara não vai pro caminho que me agrada. Então eu nem quis dar muita chance na época para esse disco. Então, na época eu ignorei, assim como a maioria dos fãs do Iron Maiden. Aliás, é curioso, esse disco não vendeu bem e já estava uma carta marcada que ele não iria vender bem. Por quê? Porque para gostar desse disco aqui, na época, nas circunstâncias em que tudo aconteceu, era preciso gostar de grunge e ser fã do Iron Maiden. E era muito difícil, porque se você fosse um fã do Iron Maiden, você não gostava tanto daquela moda grunge, a ponto de querer ver o Bruce Dickinson, o ex-vocalista da banda, lá. Então, ele caiu num limbo, porque os fãs do Iron Maiden não quiseram saber desse disco, e os fãs do grunge também não queriam abraçar o tiozão, quarentão, que vem lá do Iron Maiden, para tentar fazer a parada das novas gerações. Os fãs de grunge não iriam trocar a sua audição de um disco como Dirty do Alice in Chains, ou melhor, do Soundgarden, por um disco do quarentão do Iron Maiden que sai da banda e vem com seu vocal lírico cantar em cima de uma base de rock alternativo. Então o Bruce Dickinson não conseguiu convencer nenhum dos dois públicos que ele tinha mais em potencial, que era a base de fãs do Iron Maiden ou a base de fãs do grunge. O fato é que o disco foi um fiasco mesmo de vendas, foi gravado pela EMI, depois a EMI brigou, né, não atendeu às expectativas de vendas que eles estavam esperando, né, que eles estavam exigindo do Bruce Dickinson. Tretaram, o Bruce Dickinson disse que ele quis rescindir o contrato, mas muito provavelmente se ele não quisesse a EMI ia dar um chute nos fundilhos dele. Vamos ver aqui alguns comentários rápidos sobre as músicas. Essa música que começa o disco, a Cyclops, hoje eu gosto dela. Vejam só, passado algum tempo a gente vai ouvir se distanciando dessas circunstâncias. Claro, na época eu não tinha nem 20 anos de idade, estava muito envolvido com o lance do Iron Maiden. Então eu não dei bola na época, mas com o passar do tempo eu comprei esse disco, tô aqui com ele, fui ouvir com mais atenção e eu gostei dessa música. Ela começa assim, sem animar muito, com essa fórmula do grunge. O que eu digo fórmula do grunge? Começa ali um vocal sussurrado, declamado, mais falado, para depois explodir em gritarias, tal. E a guitarrinha também vem baixinha, limpa, sombria, para depois explodir num efeito mais distorcido. Essa fórmula que eu descrevi aqui de um jeito um pouco simplório, mas ela é verdadeira. Essa fórmula ela é adotada em quase todas as músicas do disco. Ela começa assim, mas na segunda metade dessa música, ela fica muito interessante. O Bruce Dickinson está cantando muito bem nesse disco. Embora ele não cante dentro dos padrões do heavy metal, ele está cantando muito bem. Talvez por isso ele fale tão bem dessa fase, desse disco principalmente. Porque para ele parece estar interessante. Ele está ali explorando técnicas que ele não explorava na época da Iron Maiden. Ele está se aventurando em regiões do seu alcance vocal, da sua capacidade, que ele não explorava na época do Iron Maiden. Então, para ele, como artista, está muito interessante, porque ele está cantando bem. Você vê que nessa música ele canta bem. E tem uma linha vocal interessante, embora seja bem na cola do grunge, é interessante. Ele tem um refrão bacana. E lá para o final, ele fica sustentando a nota num estilo muito emotivo, dramático, meio psicodélico até, e o Roy Z vai acompanhando ele na guitarra, e eu gosto muito dos solos do Roy Z. Tem uma certa sujeira, mas tem um bom gosto, tem uma criatividade dentro das limitações dele, né? Ele não é um cara virtuoso, mas ele toca bem, eu gosto, é criativo, traz um elemento muito bom para a música, muito interessante. E essa Cyclops acaba sendo assim, hoje eu gosto.
Depois vem a Hell No, começa que você imagina que quem vai cantar é o cara do Alice in Chains ou do Soundgarden na época, né? Obviamente, com todo respeito, mas é muito na cola do Soundgarden. Começa com a exata vibe de Soundgarden. É uma música boa também, nessa mesma pegada, com um refrão bom. A 3, Gods of War, é a que eu mais gosto, é uma das que eu mais gosto no disco. Música muito interessante também, Bruce Dickinson cantando muito, é muito interessante a linha vocal que ele utiliza aqui. Depois vem a Thousand Points of Light, ele pensou em chamar o disco com esse título, depois abandonou essa ideia. É um rock alternativo, guitarra distorcida, a mesma fórmula. Decai um pouquinho, mas ainda é interessante. A quinta faixa é a Laughing in the Hiding Bush. É uma frase que o filhinho dele falou, o filhinho dele ainda criança, foi se esconder atrás do arbusto e falou: olha papai, estou aqui escondido rindo no arbusto. Ele achou isso interessante, anotou, criou uma letra a partir disso. É uma música que fez muito sucesso na época. Eu me lembro de ter ido no show do Bruce Dickinson solo, e a galera se levantava mesmo quando ele tocava Iron Maiden no final. Mas durante o show, essa música levantou bastante a galera. O povo gostava, tocou na rádio. A sexta faixa é uma das que eu acho mais interessantes do álbum também. Change of Heart. É uma música que se distancia completamente do histórico do Bruce Dickinson, principalmente da época do Iron Maiden, mas até desses discos da carreira solo, porque é uma música mais suave, é uma balada que tem um certo romantismo, guitarra limpa, meio funkeada, um groove de batera com a percussão latina. Isso é um diferencial desse disco, essa influência do Roy Z. Roy Z tem essa descendência latina, então é uma percussão meio cubana. É muito interessante, pessoal. Ela se afasta muito do que o Iron Maiden fez, do que o Bruce fez até no Tattooed Millionaire, mas ela é muito boa. Parece Santana, sabe? Me lembra Santana, uma guitarra na linha do blues, sem distorção, percussão, uma vocalização do Bruce Dickinson que é muito boa, é muito interessante. Por isso que eu digo que ele curtiu essa faixa, deve ser uma das que ele mais curtiu fazer. Depois vem a Shoot All the Clowns. Olha que história interessante, muito curioso o que aconteceu aqui. A gravadora estava cobrando o Bruce Dickinson por um single, fazer uma música de hard rock comercial. Como eu disse no primeiro vídeo, eu tenho a impressão nítida de que a EMI tentou colocar o Bruce Dickinson numa gaveta ao lado de Alice Cooper e Aerosmith, que eram artistas que já tinham falido e se levantaram novamente ali com base no hard rock. O Aerosmith ainda, em 94, já tinha ganhado discos de platina e eles tentaram forçar o Bruce Dickinson aí na cola disso. Tem até uma história, que eu não sei se é lenda, que um funcionário da gravadora foi no quarto de hotel em que o Bruce Dickinson estava e jogou por baixo da porta um vinil do álbum Rocks do Aerosmith, com um recado: dá para fazer alguma coisa nessa linha? E aí o Bruce Dickinson é um cara esperto, não vai ficar lutando contra as gravadoras que estavam o apoiando ou financiando, fez essa Shoot All the Clowns. Eu acho uma faixa muito ruim, ela me lembra Tattooed Millionaire, ela me lembra aquela fase, e todas as críticas que eu fiz àquele disco se enquadram perfeitamente a ela aqui, não vou nem repetir. Uma faixa, um sub-Aerosmith, tem alguma influência de algum hip hop ali, alguma coisa que não cabe para o Bruce Dickinson. Bom, depois vem Fire, que segue um pouco essa cola de ser na faixa de um Guns N' Roses, parece muito com Guns N' Roses. Sacred Cowboys, eu acho muito chata, o Bruce Dickinson fica declamando rapidamente algumas palavras ali, também me parece que ele não se encontrou. Depois veio um refrão legalzinho, mas legalzinho é pouco para falar de Bruce Dickinson, né? Um cara que tem muito talento. Tears of the Dragon encerra o álbum, nessa versão que eu tenho, que saiu aqui no Brasil, ele tem esse tracklist regular, tem alguns álbuns que são duplos, em que vem muitos bônus, que eram aquelas faixas que ele tinha feito com Skin e com o produtor Keith Olsen. Como eu disse para vocês, hoje, ouvindo esse álbum, eu até curto alguns momentos dele, acho que é um álbum mediano, tem algumas boas ideias, que são às vezes atrapalhadas por essa busca incessante e equivocada de soar como uma banda grunge. O Roy Z diz que na época até tentou inserir alguns momentos de heavy metal, alguns elementos que se aproximassem da sonoridade do Iron Maiden, mas tanto o produtor
quanto o Bruce Dickinson limavam as ideias dele, porque o Bruce queria se afastar ao máximo daquele universo do Iron Maiden. Na minha opinião, tá aqui, ó. Esse que foi feito pelo Iron Maiden na época, o The X Factor, é muito superior. Ganha demais desse aqui, com tudo que o pessoal critica esse. O Steve Harris, com a sua integridade no heavy metal, mesmo fazendo todo esse lance que era um tanto inovador para o Iron Maiden na época, era muito mais progressivo, era muito mais sombrio do que o Iron Maiden já tinha feito, com músicas mais longas. Mesmo assim, mesmo com o Blaze Bayley, eu prefiro esse aqui. Acho que esse aqui ainda é superior do que o álbum do Bruce Dickinson, que foi feito ali na mesma época. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês estejam curtindo esse monte de detalhe aqui nessa discografia comentada do Bruce Dickinson aqui no Metal Musicast. Basta se inscrever, ativar o sininho e mandar para mim aí um comentário. Um forte abraço. Valeu? Tamo junto!